Irmãos, abra sua Bíblia enquanto as crianças vão saindo, a gente vai ajeitando as coisas. Em Hebreus capítulo 6. Eu acho engraçado como Deus faz as coisas. Às vezes comigo eu tenho o costume de muitas vezes preparar várias mensagens com antecedência. E essa mensagem foi uma delas. É uma mensagem que Deus está trazendo no meu coração pelo menos 9 meses. Eu posso dizer que em segunda-feira completou 9 meses que Deus me deu essa mensagem. Quando nós em casa, eu, minha esposa, passamos por uma dificuldade muito grande, uma luta. A gente estava necessitado de algumas soluções. A gente esperou muito por isso, teve a expectativa de se resolver e de repente, abruptamente, a gente não foi tirado da gente lá em agosto. E naquele momento eu e principalmente a Renata ficou muito triste, muito angustiado com aquela resposta, com aquele não de Deus. E eu fui levado até o Senhor a esse texto de Hebreus capítulo 6, no versículo 12 mais precisamente, mas eu vou ler antes os versículos anteriores e posteriores. E nesse texto Deus colocou no meu coração 3 princípios básicos para a gente herdar as promessas do Senhor. Naquela época Deus falou para mim que não se tem como herdar as promessas do Senhor se você andar negligentemente. Não se herda nenhuma promessa do Senhor se você não tiver fé. E não se herda nenhuma promessa de Deus enquanto você não tiver paciência. Então naquela noite Deus falou para mim: Mateus, não seja negligente, tenha fé e tenha paciência. Se você trabalhar diligentemente, com fé e paciência, você vai herdar as promessas do Senhor. Então eu comecei a meditar nesse texto, e para a honra e glória do Senhor, nessa semana tivemos grandes notícias. Justo na semana que eu me programei para pregar essa mensagem, já na segunda-feira fomos surpreendidos com promessas que estávamos esperando há tanto tempo, que Deus nos ensinou pacientemente para herdarmos, eu, a minha família, a minha esposa. E não é diferente aqui na igreja. Quantos de nós aqui chegamos aqui? Eu lembro que eu cheguei aqui há um ano atrás, por exemplo, ou um pouco mais. A gente se reunia aqui, o Lucas, o Milton, o Tiago, a Rosana, a Maria Sônia, às vezes vinha o Mateus, eu dava aqui, e a gente falava sobre acreditar que um dia a gente podia revitalizar essa igreja, ver essa igreja viva, vibrante novamente. E a gente tinha que trabalhar duro, a gente tinha que crer, mas tinha que esperar o tempo do Senhor. Passamos por muitas lutas, pandemias, e foram chegando, conhecendo as pessoas, e foram nos apresentando as pessoas da igreja. Eu falei para o Milton: a gente não quer correr atrás de ninguém. Quem que são da igreja? Passa o nome. Eles fizeram uma lista com 60 nomes. A gente foi atrás de um por um, orando, jejuando, buscando a Deus, trabalhando diligentemente, com fé e paciência, e na hora certa. Nós estamos vivendo esse momento hoje, uma igreja viva, alegre, revitalizada para a glória de Deus. Mas a pergunta que eu faço para vocês é: tá bom? Chegou? Ou vocês querem mais? Porque se a gente quiser mais, os princípios ainda são os mesmos. Eu quero ler para você a partir do versículo 9. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuaram a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Quando Deus fez a promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que abençoarei, e farei seus descendentes numerosos. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento, para que, por meio de 2 coisas imutáveis,
nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados. Nós, que nos refugiamos nele para tomar posse da herança a nós proposta. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, palavra de Deus. Irmãos, o texto começa no versículo 9 dizendo: amados, mesmo falando dessa forma, que forma ele vinha falando? Se você for analisar o final do capítulo 5, o apóstolo Paulo começa a trazer advertências àquela igreja hebreia a respeito da apostasia. Ele começa dizendo ali que ele gostaria de falar coisas mais profundas, mas aquela igreja ainda vivia num nível muito raso de conhecimento teológico. Eles eram alimentados por leitinho espiritual. Ele queria falar de coisas mais difíceis, mais pesadas. Então no começo do capítulo 6, ele fala o que para mim é a coisa mais difícil de toda a Escritura. Ele começa a dizer coisas pesadas e tão difíceis, que para você ter uma noção, eu tenho um livro na minha casa de mais de 350 páginas, tentando explicar os ensinamentos do capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 8. Tentando explicar. Porque até hoje Paulo fala: eu queria falar com coisas difíceis, mas vocês são muito lentos para entender. E pelo jeito a gente é lento, porque faz mais de 2000 anos e ninguém entendeu. Pesado demais. E ele começa a jogar duro sobre a infantilidade da igreja, e joga pesado e começa a exortar. E ele fala: eu não estou falando isso aqui porque eu quero mal de vocês, eu não estou exortando porque eu quero que vocês caiam. Pelo contrário, eu estou exortando vocês para que vocês herdem as promessas, para que não sejam negligentes, para que assim, não sendo negligentes e tendo fé e paciência, herdem a herança prometida. É uma instrução de Deus, da parte de Deus, para abrir as portas, para que a gente herde as promessas do Senhor. Eu falei para você do nosso testemunho, meu e da Rê, e para nós doeu muito, muito, muito mesmo. Eu não consigo nem mensurar. A gente ficou sofrendo algumas semanas, quando Deus disse não e me exortou porque Ele disse não. Eu não sei se doeu mais por Ele ter dito não, ou por Ele ter falado por que não. Doeu porque o erro era meu, doeu porque eu estava falhando, doeu porque eu era negligente, estava sendo negligente em algumas áreas, mas fez muito bem. Hebreus capítulo 12, ainda nessa mesma carta, talvez a igreja não estava entendendo esse contexto, e no versículo 5, ele começa a dizer: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Algumas versões falam: não desmaies quando por Deus forem repreendidos. Suportem as dificuldades, recebendo-as com disciplina, pois Deus os trata como filho. Pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Então o apóstolo Paulo começa a falar assim: não desmaie, não desfaleça quando por Deus for exortado, porque Ele não está fazendo isso para te destruir, mas Ele faz isso como um pai faz para o filho, para que o filho se endireite e encontre as promessas do Senhor. Um pai corrige um filho. Eu tenho três e corrijo as três. Semana estava com um bandinho em casa, marquei o discipulado às 6 horas. A Annelise, falei para ela: eu quero 6 horas você em casa. Agora a bicha é da cidade. Ela vem andando, o pessoal até tira foto dela por aí, vagando de bicicleta. E a maior alegria dela, em Londrina não podia fazer isso. Aqui ela está tendo esse privilégio de passear com as amigas. Eu falei: 6 horas eu quero você em casa. Ela chegou 6:05, mas chegou daquele jeito. Abriu o portão, não falou nem oi pro Vandinho. Pai, 6:05, 5 minutos. 5 minutos, pai. Ele cumprimenta. Oi. E entrou. Por que eu corrijo?
Eu sei o que ela pode passar por aí. Eu sei o que é melhor para ela. Eu sei que se ela não aprender a chegar às 6 horas da tarde agora, não vai aprender a chegar às 8 horas da manhã no serviço dela. Eu sei que se ela não aprender a ser responsável com os horários dela, tem muitos perigos esperando ela à noite por aí, mas muito mais perigos tem em ser negligente, em fazer as coisas de qualquer jeito, em fazer as coisas por fazer. O texto fala: eu não quero que vocês sejam negligentes. Em Jeremias 48, versículo 10, se você quiser abrir, ele ensina por que você não pode ser negligente. Não existe maneiras de você ser negligente no seu casamento e pedir para Deus abençoar o seu casamento. Você é negligente com a sua esposa, você é negligente com o seu marido, e 10 anos de negligência vem pedir depois para o pastor orar pelo seu casamento. Você foi negligente. Não existe maneira de ter sucesso profissional sendo negligente no trabalho. Você chega a hora que quer, sai a hora que quer, faz as coisas de qualquer maneira e quer ser promovido e quer crescer. Você é negligente com a sua empresa, você não paga os impostos, você não faz a administração do caixa, você não faz um ótimo RH na hora de recrutar as pessoas e quer que a empresa prospere. Não existe maneira disso acontecer. Não existe maneira de você ter uma vida cristã negligente e esperar crescer espiritualmente. Muito menos maneira de fazer a obra do Senhor de maneira negligente. Maldito o que fizer a obra do Senhor negligentemente. Maldito o que faz a obra do Senhor relaxadamente. Maldito o que faz a obra do Senhor com displicência. Eu não posso fazer de qualquer jeito. Eu não posso atuar de qualquer maneira e falar: Deus vai fazer o resto, Deus vai cuidar. Eu tenho que fazer com amor, eu tenho que fazer com esmero, eu tenho que fazer com zelo. Não existe maneira de você atuar negligentemente e esperar herdar as promessas do Senhor. Semana passada eu falei aqui da história do meu avô, que estava no leito de morte, pediu para ir para casa, colocou o textinho ali em João 11, 25. E nas semanas anteriores ele começou a chamar todos os familiares. Chamou os filhos, chamou os netos, e eu tive o privilégio de falar com aquele homem de Deus pessoalmente, só eu e ele. Meu pai falou: vai lá, filho, o seu avô tem algo a dizer para você. E para cada um ele ia dizendo alguma coisa antes de partir. Ele virou para mim e leu para mim, leu nada, ele decorou, né? E ele recitou para mim Eclesiastes 9:10. Ele pegou na minha mão e falou: filho, o que estiver na sua mão para fazer, faça de todo o coração. O que estiver na sua mão para fazer, faça com toda a força. O que estiver na sua mão para fazer, faça bem feito. E ele começou a relatar da história dele antes de conhecer a palavra de Deus. Meu avô, com 8 anos, Antônio, foi expulso de casa porque já era um homem crescido e já estava na hora de se sustentar no agreste baiano. Com 8 anos de idade foi procurar no campo o emprego como boia fria. E lá o cara falou assim: você é muito pequenininho, você não vai conseguir cortar a cana, você não vai ter condições. E ele virou para mim e falou assim: meu filho, se eu não fizesse o melhor que eu podia, eu nunca ia ter chance de sobreviver. Então eu botei no meu coração e falei assim: se os caras me mandarem carpir 1 milha, eu carpo 2. Se mandarem eu carpir 5, eu carpo 10. Mas eu vou fazer o melhor que eu puder. Ele não conhecia a palavra de Deus, mas já tinha isso gravado no seu coração. Naquela época, para aguentar o trampo, ele tinha um fumo, eu não sei o nome disso, mas era tipo um fumo assim, eles enrolavam e fumavam, lá na Bahia, nosso irmão. E ele descobriu que todo mundo no meio do trabalho parava para enrolar o fumo, e depois continuava mais um pouco, depois parava para enrolar o fumo, e olha a cabeça dele e falou assim: então eu pensei, menino, vou enrolar o fumo antes, porque o tempo que eles estão enrolando o fumo, eu estou carpindo. E vai ser a minha chance de provar que eu posso fazer mais do que esperam de mim. Aquele que faz só aquilo que ele pede é um inútil, disse Jesus. Então a primeira lição que você aprende é que se você quer dar qualquer coisa da parte de Deus, antes de pedir para Deus fazer qualquer coisa, faça o melhor que você pode com aquilo que está na tua mão. Para aquilo que você pode fazer, Deus não move uma palha. Mas para aquilo que para nós é impossível, Ele move céus e terras para cumprir a sua palavra. Então faça o que puder fazer. Eu gravei aquilo no meu coração. A chance que eu tinha na igreja era de arrumar cadeira. Então eu arrumava cadeira como ninguém na história da humanidade arrumou cadeira. É verdade.
Eu ia na igreja e media os passos, porque eu calculava o fato de alguém estar em pé e o outro estar sentado e bater a barriga no outro. Então eu ficava medindo e passava em uma cadeira e a outra cadeira, 6, 7 horas da manhã, antes da IBD, porque no sábado tinha festa, tiravam tudo, o Mateus sozinho ali colocando a cadeira. E me deram uma chance para tocar bateria, e eu fiquei tocando esse negócio até aprender a tocar. Aí saiu o baixista, não fiz aula, fiquei até aprender a tocar. E faz a guitarra até aprender a tocar. E aprende a cantar. E vai fazendo tudo que pode fazer, com o maior esforço possível, crendo que Deus ainda vai fazer muito mais daquilo que eu não posso. Faz o que você pode. Não faz de qualquer jeito. Eu venho pregar aqui, eu me estudo, eu medito, eu oro. Eu não posso ressuscitar os mortos, eu não posso curar os enfermos, mas eu posso pregar a palavra de Deus com zelo, com coração. A igreja está cheia, a igreja está vazia. Eu peguei meu carro hoje, andei 80 quilômetros para falar para 3 pessoas, e preguei do mesmo jeito que eu estou pregando aqui. E depois eu vou pregar fora para milhares de pessoas, e vai ser a mesma coisa, porque faço para Deus e faço melhor do que eu posso todo momento, em todas as histórias. Não ache que você vai agir de maneira negligente e vai dar alguma coisa. Mas também, promessas de Deus são promessas espirituais, e promessas espirituais se alcançam espiritualmente. Não há esforço humano que possa mover os céus e a terra. Aquilo que só Deus pode fazer, só Deus pode fazer. E quando se tratamos de promessas celestiais, estamos falando de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas para aqueles que têm fé, tudo é possível. Da onde vem a fé? A fé é dom de Deus. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Mas a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. Quem é a palavra de Deus? 1 João capítulo 5, versículo 7 diz: são 3 os que testificam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito Santo. A palavra é Jesus. Por isso no João capítulo 1 ele fala: no princípio era a palavra era Deus, a palavra estava no princípio com Deus, e tudo que foi feito por intermédio da palavra. Por isso nós lemos em Gênesis 1, Deus não fazendo nada com a mão a não ser o homem. Ele diz com a sua palavra: haja luz, e houve luz. É por isso que nós vemos semana passada, quando retiram a pedra e Jesus bradou com a sua palavra: Lázaro vem para fora, e os mortos foram ressuscitados. É por isso que o profeta Ezequiel foi instruído a declarar a palavra do Senhor para um vale de ossos secos, e um exército foi levantado, porque a palavra do Senhor é poderosa, a palavra do Senhor é maravilhosa, ela quebra os cedros, despe as florestas. A palavra do Senhor traz vida àquilo que não existe, traz a existência que não existe. E quando você ouve a palavra do Senhor dizendo para você, você crê. Por isso o nosso objetivo aqui não é ficar falando de política ou filosofia. O meu objetivo aqui é falar a palavra do Senhor. Eu não quero passar para vocês a minha ideia. Se algo aconteceu aqui, se algo está acontecendo aqui, se algo irá acontecer aqui, é por causa da palavra do Senhor dita fielmente a tempo e fora de tempo, porque não existe fora de tempo para a palavra de Deus. Eu quero contar para vocês uma história, a história do meu pai. Talvez vocês conhecem, pastor Eliseu Santana, hoje está assumindo uma igreja lá em Curitiba. E lá nos anos 90, eu não sei, acho que 87, ele chegou no Cincão, em Londrina. Uma igreja muito menor do que essa. Tinha ali algumas pessoas numa área, não estava bem localizada como nós aqui, na pior região da cidade. Não tinha nem jeito de chegar lá no Cincão do centro-direito. Cercado de pobreza, miséria e violência. Primeiro ministério dele. E ele começou a pedir para Deus uma saída. E do lado da igreja tinha um terreno enorme, que era para ser uma praça da prefeitura, mas nunca fizeram nada. O Cincão era abandonado. E ele começou a ver o que não tem tanto hoje, ainda tem, mas não tem tanto. Miríades e miríades de crianças de rua espalhada. Filhos de pais presos, mães prostitutas,
órfãos jogados na rua. E ele começou a pedir para Deus uma saída, já que a igreja era pequena, não tinha estrutura, não tinha condição, mas ele viu ali uma necessidade. E de repente deu a louca no meu pai. Ele ouviu a palavra de Deus, que naquele terreno enorme que estava do lado, ele faria um projeto para acolher aquelas crianças. E ele começou a fazer o que ele pode, sem negligência. Sabe o que meu pai fazia? Ele chamava as crianças na rua, e chamava todos os moleques e ia falar: vamos aprender a dar aula aqui. Mas não era um campinho, era mato, era aquele estourão de terra. Vamos aprender a jogar bola aqui. Um rapaz, se você acompanha futebol, você conhece. Um menininho, loirinho, pequenininho, o primeiro da aluno, nós chamávamos ele de Babalu. Hoje ele é conhecido no mundo do futebol como Rafinha. Joga hoje no São Paulo, jogou no Flamengo, jogou no Bayern de Munique. Foi campeão mundial. No seu primeiro clube, o seu salário era 600 mil euros. Depois que saiu do Curitiba. Aprendeu a jogar bola com o papai ali. Vamos jogar bola. E ele começou a fazer. Mas ele começou a ouvir palavras de fé, que Deus ia fazer um projeto ali. Mas ele não espera ter o dinheiro, as coisas para fazer. Ele fez e começou a falar: gente, nós vamos construir uns projetos aqui. Vai chamar ágape. Ágape é amor do grego, amor incondicional. Nós vamos amar essas crianças incondicionalmente e elas vão ter a vida transformada. Imagina uma igreja de periferia com 30 pessoas. Qual foi a resposta da igreja para o meu pai? Doido varrido. Então vamos levantar a oferta aqui, irmãos. Quem puder dar R$5, R$10. E começou a levantar a oferta de fé. E já colheu a oferta que a doida, a rodo. E se juntasse tudo, não dá para comprar 5 bolas. Mas o meu pai ouviu a palavra de Deus. E ele começou a cantar uma música. Isso é muito importante, porque está marcado no meu coração até hoje. E a música era assim, Milton: Agape, Agape, Agape é o projeto que eu vou construir. Horrível, mas era assim. Agape, Agape, Agape é o projeto que eu vou construir. E aí pela fé ele fez a segunda parte. Eu vi muita gente não acreditar. Essa era a vida dele. Eu vi muita gente duvidar. Eu vi muita gente criticar. Mas vi Jesus Cristo confirmar. Imagina a miséria da minha vida, que era ficar ouvindo aquela porcaria de música o dia inteiro. Meu pai chegava em casa e já sabia: Agape, 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 Agape. Você é doido, você é maluco. Você não tem dinheiro, se toca. De repente, Antônio Bellinati, o prefeito mais ladrão da história de Londrina, foi numa igreja católica e falou: temos que fazer um projeto social aqui. O padre, que já tinha ouvido essa bênção dessa música, falou assim: o pastor Batista tem um projeto. Ah, tinha, ó. Bellinati falou assim: então o terreno é dele. Era uma praça, cara, não pode fazer isso. Apresenta para mim o projeto. Meu pai pegou um caderno e escreveu o que ele pode. Chegou na prefeitura: está aqui o projeto. Então o terreno é teu. Só tem um probleminha: vai na Câmara ganhar, porque ali é da SEMA. Aí estava o Sheida. Já ouviram falar do Sheida? Do meio ambiente. Não vamos dar praça para a igreja, está errado isso aí. E brigou, eu não sei como, irmão. Até hoje eu não sei como, só sei que sem corrupção, porque não tinha dinheiro. Ele conseguiu convencer um vereador por vez até que deram o terreno. Tá bom, pastor, pode fazer o projeto. Com que dinheiro? 6.000 metros quadrados. Então meu pai fez um textinho e pediu para alguém traduzir em inglês. Não conhecia ninguém que falava inglês, ele não falava inglês. Conhecia o Mike Shea da casa de Davi. Traduz em inglês aí, Mike Shea. Mike Shea falou: não, vamos tirar os meninos de rua pela intercessão. Ah, tá bom, então eu vou tirar os meninos de rua pela ação. Achou um outro doido que traduziu, mandou para os Estados Unidos e, pasmem vocês, há 30 anos atrás ele conseguiu $300 mil. Eu não sei quanto seria isso hoje. 10 milhões de reais? 20 anos atrás? Tá, Guilherme, você que é o homem do banco. Aí meu pai foi na Plaenge. Na época era um escritóriozinho chamado Plaenge. Constrói o projeto. Para validar, tinha que fazer uma reunião extraordinária. E pela primeira vez na história do município de Londrina, fizeram a reunião extraordinária fora da Câmara de Vereadores, fizeram na quadra do projeto.
No dia do culto, com a Câmara de Vereadores, estava também o governador Jaime Lerner, a vice Emília Bellinati. Eu estou antecipando para vocês aqui um monte de história e milagre que aconteceu. Mas uma coisa você tem que saber: naquele dia, meu pai preparou um coral de crianças, filho dos amados irmãos que sempre acreditaram nele. Botou eles vestidinho de vermelho. E antes de bater a coisa, ele falou: espera aí, irmãos, tem uma canção para cantar aqui. E as crianças começaram a cantar: Agape, Agape, Agape é o projeto que eu vou... A cara de banana de todo mundo estava assim, ó. Mas a cara do meu pai está gravada, irmão. O pastor Batista rodou no manto. Agape é o projeto que eu vou... Eu vi no... Parecia marchinha de carnaval. Eu vi muita gente não acreditar. Fé. 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 Em 10 anos foi escolhido como o melhor projeto social do Brasil pelo Instituto Ayrton Senna. A própria irmã do Ayrton Senna veio dar o prêmio. Hoje atende a mais de 1.000 crianças todo santo dia há mais de 20 anos. Vereadores, empresários, homens e mulheres de Deus sendo atendidos há 20 anos, recebendo curso profissionalizante em contraturno e recebendo a palavra de Deus. Isso não foi meu pai que fez, foi Deus, pela fé. Fez o que pôde e o que não pôde, acreditou, 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 acreditou. E aconteceu. A fé vem de ouvir a palavra de Deus. O que o Senhor prometeu para você, Ele não é homem para mentir. Só tem uma coisa impossível. Não é impossível para Deus te dar um terreno da prefeitura. Não é impossível para Deus te mandar $300 mil para um projeto social. Não é impossível para Deus nada, Vandinho. A única coisa que é impossível para Deus é Ele falar: vou fazer e não fazer. Ele não consegue. A partir do momento que Deus fala, já é. E disse Deus: haja luz, e houve. E disse Deus sobre os animais, e assim foi. Sobre as águas, e assim foi. Sobre os luminares, e assim foi. Se Ele disse alguma coisa para você, creia: no tempo de Deus, assim foi. Mas é no tempo de Deus. É no tempo de Deus. Tem que ter paciência. Porque Deus e a fé não é um amuleto, não é um negocinho que você esfrega para vir o gênio da lâmpada. Porque se você tem o que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer, como você quer, o teu Deus não é Deus, o teu Deus é você. O teu Deus é você, porque você só usa Ele como meio para ter o que o teu próprio coração deseja. Tem que ter paciência. Tem que fazer o que precisa fazer, continuar crendo, mas tem que ter paciência. Deus tinha prometido para o povo de Israel a terra prometida, Canaã. Eles saíram de Jerusalém, do Egito, vagaram por 40 anos. Pastor, por que vagaram por 40 anos? Porque murmuraram. Murmuraram. Aqui já abre um parênteses. Murmuração é o atestado da falta de fé. Murmurou, você pode não entender, você pode ficar triste, você pode chorar, mas murmurou, você está dizendo para Deus, e escrevendo embaixo: o Senhor não sabe o que está fazendo, assinado Mateus. Todos os professores de Deus, murmuradores, morreram no deserto. Toda aquela geração miserável. Só Josué, Caleb e Moisés chegaram no final. Mas quando chegaram na hora do vamos ver, se depararam com as muralhas de Jericó. 40 anos antes eles estavam lá. Deus falou assim: nessa terra mana leite e mel. Mandou os espias, Reinaldo. E os espias foram lá e viram: mana leite e mel? Mana leite e mel. Mas tem gigantes. Faltou fé. E daí que tem gigante? Eu falei que tem. Estou te levando para um lugar que você não sabe onde é, que tem leite e mel. Você chega no lugar que tem leite e mel, não importa as dificuldades. Já não bastou ele mandar 10 pragas, abrir o mar, mandar comida do céu todo dia, tirar água da rocha, mandar cordonice para você comer, sapato cresce junto com o pé,
roupa não envelhece, e você está preocupado por causa de uns gigantes. Quanto maior é o gigante, maior é a vitória. Não acreditaram, mas Josué e Caleb falaram: não importa. Tiveram paciência, chegou na hora. E aí veio a ordem. A ordem de Deus foi: por 6 dias vocês dão uma volta em silêncio na muralha. No 7º dia vocês dão 7 voltas em volta da muralha. E quando terminar vocês gritam. E as muralhas vão cair. Pergunto: se tivesse dado 5 voltas, o milagre tinha acontecido? Se tivesse feito as voltas de qualquer jeito, tinha acontecido? Se depois do 7º dia, mas já estamos 7 dias dando volta aqui, vamos parar no 5º dia, tá bom demais. Não vamos gritar não, Deus está ouvindo. Você acha que tinha acontecido? Não aconteceria. E eles foram diligentemente, e no 7º dia, na 7ª volta, gritaram. Você já viu o grito derrubar a muralha? Grito não faz nada. Mas a mão de Deus faz, porque quando eles gritaram, as muralhas caíram. Naamã quer ser curado 7 mergulhos. Se tivesse parado no 5º, estava leproso até hoje. É 7 mergulhos no rio tal. Não tem negócio. Nós somos chamados para obedecer. Tiago fala: mostra a tua fé aí, que eu vou mostrar a minha fé pelas obras. Eu provo que eu creio quando eu obedeço. Eu só provo que eu creio quando eu obedeço. Se não é fé, é crendice. É achismo. Você prova quando você crê, quando Deus fala: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Você faz o quê? Você sai da tua terra, vai para a terra que ele falou. Você é salvo pela fé. Creu Abraão e isso lhe foi imputado como justiça. Mas como que Abraão provou que creu? No capítulo 12 Deus chamou, ele obedeceu. No capítulo 15 de Gênesis Deus prometeu. No capítulo 22 Abraão obedeceu. Pega o teu filho e vai sacrificar. Ele nunca achou que o filho ia morrer. O filho da promessa. Ele chegou para o menino e falou assim: cadê o cordeiro? Deus proverá. Ele nunca achou. E se por um acaso matasse, sabia que ia ressuscitar, porque ele sabe que Deus não pode mentir. A Isaac era o filho da promessa. Ele nunca teve dúvida disso. A sua fé foi comprovada pela sua obediência. Mas no número 7, não está nessas escritos à toa, porque o número 7 significa perfeição. O número 7 é o número da perfeição. E paciência quer dizer, está nos relacionado a tempo. Então sabe o que eu aprendo quando Deus nos dá direções a respeito dessas coisas? É que nós temos que crer que as coisas vão acontecer no tempo perfeito de Deus. No tempo perfeito de Deus, as coisas acontecem. Seja paciente. Enquanto você espera, Deus trabalha no teu coração. Enquanto você espera, Deus te capacita. Enquanto você espera, Deus move as circunstâncias para que as coisas aconteçam. Abraão esperou pacientemente e herdou as promessas do Senhor. Salmos 40 já citei muito aqui, porque é o texto que mais bate no meu coração. Esperei pacientemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou os meus pés de um charco de lodo e me pôs eles sobre as rochas, e me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao Deus da minha vida. Por causa disso, muitos verão e virão a Sião e confiarão no nome do Senhor nosso Deus. Em agosto Deus falou para mim e para Renata. Eu falei: Deus, eu não estou reclamando, mas eu não entendo. E Deus me disse assim: haja como se você já estivesse naquela circunstância. Estude como você precisasse disso aí. Se comporte como se você já tivesse. Não seja negligente. Virei para Renato e falei assim: a partir de agora eu acordo às 6 horas da manhã, mesmo que não tiver nada para fazer. Eu vou estudar como se eu tivesse 1000 lugares para pregar. Eu vou me capacitar como se eu fosse falar no mundo inteiro. Eu vou me comportar como se eu já estivesse vivendo aquilo que o Senhor prometeu para mim. E vou crer. E vou esperar. 9 meses depois, simbolicamente, o milagre nasceu. No tempo exato de Deus. Quantas coisas boas
Deus trabalhou no nosso coração nesses 9 meses? Quantas coisas eu teria perdido se eu tivesse me apavorado? Porque não adianta só ter fé se você não tem paciência. Abraão teve fé. Alguém nega que Abraão teve fé? Mas teve um momento que ele perdeu a paciência. Sarai falou assim: olha, pega a minha escrava, faz um menino aí, não vou esperar mais não. Nome do menino Ismael. Estão pagando até hoje. Do Ismael veio os árabes, que estão contendendo com os israelitas até hoje. Porque fé sem paciência gera problema. Problemas permanentes. Tem muita gente que creu, mas vai se afobando, vai se antecipando, vai colocando os cavalos na frente do boi e vai trazendo problema para a sua vida. Problemas às vezes irreversíveis. Por isso que um dos frutos do Espírito, paciência. A paciência é a irmã da fé. Se você crê, você espera. Se você espera, você crê. A fé não se desvincula da esperança. A esperança não se desvincula da fé. A fé é que Deus nos ama e tem o melhor para cada um de nós aqui. Por fim, eu gostaria de ler com vocês Salmos 37. Salmos davídico, no momento onde ele estava angustiado, porque promessas de Deus não estavam se cumprindo na vida dele. Sabe o que dói mais às vezes? É você esperar coisas e ver acontecendo com gente que nem merecia isso. Isso dói. É a famosa inveja dos ímpios. E aí, o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, trouxe essa mensagem para você nessa noite, que ainda está esperando. Não se aborreça por causa dos homens maus, não tenha inveja dos perversos, pois como um capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Mas você confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleita-te no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Por isso, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e se for impossível, Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor, e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira, e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados. O que você comeu? Abriu o culto hoje aqui? A gente não combinou. Mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouquinho de tempo, e os ímpios não mais existirão. Por mais que os procurem, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Espera. Confia. O Senhor está no controle de tudo e na hora certa você vai ver. Nós estamos celebrando a ceia. Vou pedir para o Milton pegar aqui e distribuir para os irmãos já. Pode vir. Tinha algumas pessoas que estavam aguardando ansiosamente a vinda do Messias. Já se passava séculos e os profetas tinham testemunhado e ninguém tinha visto. As circunstâncias eram totalmente sem condições, porque há mais de 400 anos Deus nem sequer falava com o seu povo. Mas algumas pessoas ali tinham ouvido a palavra de Deus. A fé vem de ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus disse para eles, a palavra de Deus é uma pessoa, que eles não passariam sem ver o Messias chegar. E eles esperaram. Eles esperaram. E fala de uma mulher que já estava
prestes a morrer. Mas com fé e paciência, viu a promessa quando o menino foi apresentado no templo. Ela falou assim: hoje se cumpriu a palavra do Senhor. Eu lembro quando o D.L. Moody contou uma história a respeito da salvação da sua família. D.L. Moody foi um dos maiores evangelistas do século XVIII nos Estados Unidos, e ele ganhou o mundo inteiro para Jesus, mas a sua mãe, os seus irmãos e o seu melhor amigo jamais se converteram. E ele pregou no mundo todo. O seu filho mais velho nunca se converteu. E ele estava sentindo que já estava padecendo ali. O médico falou que ele não tinha mais muitos dias, mas aquele homem nunca duvidou da palavra de Deus. E fala que quando ele estava para morrer na Inglaterra, porque naquele tempo o cara pregava 5 ou 7 vezes. O doutor falou assim: você tem que parar de pregar um pouco. Quantas vezes você prega? Ele falou: 5 ou 7 vezes. O doutor falou: por semana? Pode parar com isso, você vai morrer. Ele falou: não, por dia. Ele não tinha carro não, era cavalo. E anda aqui 30 km, prega, anda 30 km, prega. Eu prego uma vez na semana, já fico morto até terça-feira. E o doutor falou: você vai morrer. Então ele trouxe o filho dele para viajar com ele na volta da Inglaterra para os Estados Unidos. No meio da viagem, o navio começou a naufragar. E quando o navio começou a naufragar, o capitão falou assim: o navio vai naufragar. D.L. Moody, sem entender que estava morrendo, sem ver a salvação dos filhos, mas permaneceu em pé adorando. O seu filho viu aquela situação, a fé daquele homem, e se converteu no navio. Chegando em casa, o navio não naufragou. Quando ele viu o filho se convertendo, eles oraram. Chegou um socorro, salvou eles. Chegou nos Estados Unidos, contou a história na igreja. Pela primeira vez na vida inteira dele, a mãe dele entrou e se converteu. E ele foi, pregou mais alguns dias, chegou um dia no hotel. E ele falava ainda: só falta o meu amigo. Deus prometeu para mim que eu não desceria à sepultura sem ver o meu amigo se converter. Ele chegou no hotel muito cansado, o coração dele já não funcionava direito. Tinha uma multidão na escada esperando ele para pregar. E ele falou: estou muito cansado, eu preciso descansar. A multidão falou: a gente não pode ir embora daqui sem ouvir o pastor pregar. Prega para a gente, Moody. Moody pregou deitado na escada, passando mal. E depois de concluir, ele faleceu. Ele não viu o filho deles, o amigo dele se converter. Viu o filho, viu a família. E levaram ele para o funeral. Nos Estados Unidos eles penduram o caixão assim. Aqui em Londrina tem um cemitério que faz isso. Aquele cemitério na terra, pendura pela máquina e desce. O melhor amigo dele chegou correndo no meio do funeral e falou assim: não desce o caixão ainda, porque eu preciso me render a Jesus Cristo. E os pastores que estavam fazendo o velório do Moody oraram pelo homem que nasceu de novo, desceram o caixão do D.L. Moody, e o Senhor cumpriu todas as suas promessas na hora certa. Deus nunca falhou, irmãos. De Gênesis a Apocalipse não tem uma só pessoa que confiou em Deus e saiu decepcionado. Fique em pé. Aqui nós celebramos uma nova promessa da parte de Jesus Cristo. João 11:25, ele fala: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Há uma promessa de que os nossos pecados foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Há uma promessa que fomos redimidos pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Então Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e disse: esse é o meu corpo que foi dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Em memória de Jesus Cristo, que teve o seu corpo moído pelas nossas falhas, comamos o pão. Semelhantemente, depois ele pegou o cálice e disse: esse é o meu sangue que foi dado por vós. Aquele que não foi participante do meu sangue não terá vida.
Pois aquele que tem o sangue de Deus correndo no seu espírito tem os seus pecados lavados. Aquele que tem o sangue do Filho de Deus correndo nas suas veias se tornou um filho de Deus também. A todos os que creram, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, de sangue, por herança, por vontade humana, mas nasceram pela graça, misericórdia e soberana de Deus. Em memória de Cristo Jesus, tomamos o cálice. Eu convido você agora a agradecê-lo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. Eu te agradeço, Deus, porque mesmo que a mãe se esqueça dos seus filhos, o Senhor jamais se esqueceu de nós. Eu te agradeço, Deus, porque no meio das minhas angústias eu tenho a ciência que o Senhor tem o meu nome escrito na palma das suas mãos. Que a maravilha do Evangelho não é que eu te conheço, mas que o Senhor me conhece. Quem sou eu para ser conhecido pelo Senhor, mas o Senhor me conheceu. Então no grande e último dia o Senhor vai falar: vinde a mim, bendito do meu Pai, porque eu te conheço. Louvado seja o teu nome, Senhor. Eu não merecia isso. Eu nunca fiz por merecer, pelo contrário, quando eu ainda era teu inimigo, o Senhor me amou. E deu prova do seu amor, se entregando e sendo obediente até a morte, morte de cruz. O teu amor não é um amor platônico, um amor emocional, um amor de palavras. O teu amor é um amor de vida. E pela tua vida nós temos vida. Sabemos que o Senhor é a verdade, o caminho e a vida. É a ressurreição e a vida. E eu te agradeço, Deus, porque o Senhor me deu essa vida, abundância na tua presença. Eu te agradeço porque cada um de nós que cremos no Senhor, mesmo que morramos, um dia seremos ressuscitados em corpo glorificado e viveremos eternamente a vida na qualidade que Deus vive por toda a eternidade na tua presença. Eu te agradeço porque o Senhor fez uma obra maravilhosa na nossa vida. Eu te agradeço por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo, e te agradeço pela fé por tudo que o Senhor irá fazer no tempo certo na vida de cada um de nós. Te agradeço até pelo fato do Senhor não me responder quando eu quero, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim, porque o Senhor não é um Senhor tirano, mas é um Pai de amor. Louvado seja o teu nome eternamente. Seja engrandecido. Toda a honra, toda a glória, todo louvor seja dado ao único que é digno de receber, a Jesus Cristo de Nazaré, para todo sempre, com a nossa boca, com o nosso coração, com toda a nossa força, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.